Aula 9. Matemática do dia a dia. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa nona aula e agora começamos o terceiro módulo e último módulo do nosso curso, o módulo Saindo no Vermelho. Nessa parte final do nosso curso a gente vai entender o que são os juros, por isso a matemática do dia a dia dos juros, do cálculo desses juros, entender o que é taxa de juros, o prazo, essas particularidades que afetam sim o nosso orçamento. Porém, eu não vou ficar muito profundo nas questões matemáticas, eu vou explicar para vocês os conceitos, que é o que realmente importa, o raciocínio por trás dos juros. Depois a gente vai falar sobre técnicas de refinanciamento e renegociação de dívidas, ou seja, maneiras que a gente pode utilizar outras dívidas ou um certo planejamento financeiro das dívidas para reduzir o custo que a gente está tendo no nosso orçamento com endividamentos passados. E para fechar, eu vou falar sobre a portabilidade de crédito e outros direitos do consumidor de serviços bancários que fazem sim uma diferença no seu orçamento, mas como a maioria das pessoas não conhece, a gente não sabe utilizar esses direitos. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a matemática do dia a dia. Nós vamos entender o que são juros, como os juros nascem, como eles afetam o nosso orçamento e como a gente pode fazer para reduzir o impacto desses juros na nossa vida. Beleza? Vamos lá? O que são os juros? Então, pessoal, o que são juros? Juros, como vocês podem ver na ilustração aqui do meu lado, é um saco de dinheiro que você joga fora. Ou seja, é a quantidade de dinheiro a mais na hora de uma compra, na hora de financiamento, na hora de um empréstimo, que você está jogando fora, está tacando fogo. Põe isso na cabeça. Juros é um dinheiro que você perde, principalmente nas dívidas, nos financiamentos, nos parcelamentos. É um dinheiro a mais em relação àquela dívida inicial que a gente contrai. E como é que nasce essa questão dos juros? Como é que são calculados os juros? Ou seja, como é que eu vou saber quanto dinheiro eu estou perdendo? Existe a maneira básica, que é você pegar o valor da dívida final e subtrair do valor da dívida inicial. Então, eu emprestei R$5.000. Só que daqui um ano eu vou ter que pagar R$7.000 para o banco por essa dívida. 7.000 menos 5.000, 2.000. 2.000 só de juros. Então, juros é o quê? É uma unidade de dinheiro, é uma quantidade de dinheiro, certo? Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas confundem muito taxa de juros com juros. Taxa de juros é um valor percentual, é uma unidade matemática, ela não diz nada para a gente separadamente. Ela apenas diz para você um valor matemático que vai ser utilizado no cálculo do que? Dos juros. A taxa percentual mais o prazo, mais o sistema da dívida, que é o sistema de pagamento, o sistema de amortização, vai ser o quê? A maneira que vai ser calculado. Os seus juros é o que vai definir a quantidade de dinheiro que você vai perder. Então, recapitulando, juros é a quantidade de dinheiro que você perde. E essa quantidade vai ser determinada pela combinação de três coisas. A dívida e o seu sistema de pagamento, o prazo, ou seja, o tempo que vai passar, e a taxa de juros. Então, não confundir taxa de juros com juros. Juros é dinheiro que você taca fogo. Acabou? Beleza? Agora, taxa de juros é uma unidade matemática, uma unidade que é expressa em percentuais ou porcentagem. É aquele símbolozinho da barrinha com duas bolinhas. O que significa aquilo? Se você diz que a taxa é de 2% ao mês, significa que todo mês que for passando, ao menos 2% vai ser calculado de juros. Porém, isso não diz muita coisa ainda. O que a gente tem que ter em mente é que quanto mais extensa uma dívida, pior vai ser essa porcentagem. Por quê? Porque ela vai se acumulando, e se acumulando, e se acumulando, e mesmo uma taxinha de 2%, 2 parece um número pequeno, se passar 6 anos, galera, vira um buraco enorme, vira uma quantidade de juros enorme. Então, separadamente, a taxa não diz muito pra gente, é com as outras coisas que ela for se combinando, sistema de pagamento. E o prazo é o que a gente realmente vai descobrir o tamanho do buraco. Mas, via de regra, aprenda o seguinte: taxa de juros até 2% é um valor aceitável, entre 2% e 5% já é um valor elevado, acima de 5% é muito, ponto final. 5% ao longo de um ano vai mais do que dobrar a sua dívida por conta desse efeito cumulativo que eu te falei. Da mesma maneira, 2% ao longo de 3, 4 anos vai fazer o mesmo prejuízo. Então não adianta só buscar uma taxa de juros pequena, a gente tem que buscar também
uma combinação com prazo o menor possível. Beleza? Prazo, acabei já de dizer, é o que? É o tempo decorrente dessa dívida. Quanto maior, pior. E muito cuidado, o prazo engana a gente. Principalmente em dívidas que são parceladas, eu já vou explicar, o prazo causa dois efeitos. O efeito número 1 é que quanto maior o prazo, maior a chance de você esquecer daquela dívida. E quanto maior o prazo, mais diluído, mais dividido ficam os juros. Então você não percebe o impacto que eles vão ter no seu orçamento. Mas depois, se você pôr na ponta do lápis e fizer a conta, você vai ver que você vai pagar o dobro ou o triplo por aquele bem que você financiou. Então, muito cuidado com o prazo. Em certas situações, o prazo é bem pior do que a taxa de juros. Ok? Pagamento da dívida. Por fim, gente, tem o sistema de pagamento da dívida. Ou seja, quanto que eu vou pegar de empréstimo e daí se vai ser um empréstimo de pagamento único ou pagamento parcelado. O cheque especial, que é o mais conhecido, é o de pagamento único. Ou seja, você sacou lá R$1.000 no cheque especial. Se passar um ano inteiro, essa dívida vai crescer de uma vez só e você vai ter que pagar ela de uma vez só. É um pagamento único. Nesse sistema, a taxa de juros pesa muito. E a partir de 6, 7, 8 meses, ela já vira bola de neve. Ela demora um prazo mínimo aí de 4 a 5 meses para começar a crescer, e a partir disso o efeito cumulativo vai que vai. Em um ano, essa dívida já triplicou ou quadruplicou. Então o negócio cresce muito rápido. Então muito cuidado com dívidas de pagamento único. Elas estouram o nosso orçamento em menos de um ano. Beleza? E no sistema parcelado ou dividido, que no Brasil o mais usual é o sistema Price, o sistema francês, é aquele das parcelas de valor igual, famoso em muitas lojas aí de atacado, muitas lojas de varejo. Como que funciona esse sistema? É pego a dívida, calculado um fator de acumulação, que é um cálculo complicado, não vou nem perder tempo explicando isso aqui, mas depois esse fator de acumulação é multiplicado pelo valor da dívida e você vai achar uma parcela. E essa parcela vai ser replicada pelo prazo que você escolheu. Então, se você escolheu um parcelamento em 24 vezes mensais, o que você disse? Que você vai querer pagar essa dívida quebradinha em 2 anos, mês a mês. E onde é que está o perigo aí? Aí o prazo é o maior vilão, mais do que a taxa de juros. Porque a questão do prazo que eu falei, o valor da parcela diminui, quanto maior o prazo, menor a parcela. Mas isso não significa que os juros diminuiu, só significa que a parcela diminuiu. Mas como o prazo aumentou, essa diferença não é proporcional. Quanto maior o prazo, maior os juros. E a parcela diminui menos do que essa proporção. Então ela te engana por aquela questão de você olha só para a parcela, cai no slogan maldito de que cabe no seu bolso, e daí você não faz essa projeção para o seu orçamento, não faz o cálculo de quanto de juros que você está pagando, e aí você se ilude e acaba pagando o dobro ou o triplo, o famoso pagou uma Tucson por um Uno. Então, tomar esse cuidado com o sistema parcelado, ok? E eu vou até exemplificar, olha só. Uma dívida no cheque especial, se ela tivesse a taxa de juros de, vamos dizer, 5% ao mês, que é extremamente baixo, bastam 2 anos para ela triplicar. Agora, se eu inverter, a taxa de juros for de 2% ao mês, leva-se 5 anos para ela triplicar. Veja que eu só inverti as variáveis e o resultado foi o mesmo. Então, vejam como ambos têm um impacto significativo na dívida de pagamento único. Já na dívida parcelada, se eu fizer essa inversão, vai dar no mesmo. Porém, a quantidade de juros é um pouco menor. Por quê? Porque você já está pagando parte da dívida ao longo dos parcelamentos. Então, ao longo de um ano, a dívida vai quase dobrar, mas você vai pagando ela parcelado. O perigo está, portanto, no valor da parcela, que te engana, que mascara o tamanho do prejuízo que está vindo para frente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Deem uma boa revisada no nosso guia, que vai ter anexo na plataforma para vocês darem uma lida. E até a próxima aula. Tchau, tchau. No próximo vídeo você vai ter mais exemplos de juros. Bora aprender?